Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Insight com os Dados. Aqui eu mostro as estratégias para você se tornar um analista de dados disputado pelo mercado em 6 semanas, faturando a partir de R$ 5.000 por mês. Eu sou o Lucas Amorim e no tema de hoje a gente vai falar sobre banco de dados. Afinal, o que é isso? Se liga na vinheta e depois a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Então vamos lá, afinal, o que é banco de dados? E aqui eu vou apresentar um PowerPoint, tá? Só para ficar mais fácil aqui o entendimento. Depois a gente vai ver na minha máquina essas ferramentas instaladas e como elas funcionam. Então se você colocar no Google, ele vai falar para você que banco de dados ou bases de dados são conjuntos de arquivos relacionados entre si com registro sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou um estudo científico. Mas isso aqui ele é bem técnico, né? Uma pessoa que não sabe nada sobre banco de dados não vai entender o que ele está explicando aqui. E esse é o objetivo da gente trazer isso de uma forma mais fácil. Então vamos pensar diferente. Vamos lembrar lá dos nossos bancos, aí onde você tem a sua conta aberta. Pode ser Bradesco, Itaú ou até mesmo esses bancos digitais, Nubank, Inter. E o que eles fazem, tá? Qual é o objetivo principal desses bancos? O que eles armazenam lá da gente? Então eles têm informação de endereço, então eles sabem onde você mora, eles sabem a cidade, sabem o bairro, sabem o CEP, porque a gente fornece isso para ele na hora do cadastro. Ele tem informações do seu saldo atual, então ele sabe quanto que você tem na conta hoje, quanto que você tinha ontem, se você tem uma transferência programada, se você fez um Pix, tudo isso eles têm registrado lá em algum lugar. Ele também sabe a sua movimentação financeira, sabe os seus extratos. Então se você foi no caixa eletrônico ontem e tirou um extrato para ver quanto que tinha de saldo lá, eles sabem exatamente em qual caixa eletrônico, em qual agência que você fez isso, tá bom? Porque lá os terminais, eles têm todas essas informações para rastrear a informação de uma forma muito rápida. E também ele tem informações do seu limite de cartão de créditos, então se você solicitou um aumento, se você pediu para reduzir, se você tem dependentes, tudo isso, esses bancos aqui têm nosso em algum lugar lá na empresa cadastrado, beleza? E etc, que aí ele tem muito mais informações até que a gente não sabe, né? E na TI, como isso funciona? Então lá a gente tem os bancos tradicionais, que a gente tem as nossas contas, né, e tudo mais. E na tecnologia, como funciona esse termo banco de dados? Funciona parecidamente. Então aqui a gente tem os nossos sites, então a gente tem aonde entra a informação, onde a gente capta os dados. É aqui que entra informação de cadastro, entra informação do nosso fornecedor, entra informação lá, se for da sua loja, o seu cadastro de roupa, o seu cadastro de bijuterias. E na TI, como isso funciona? É bem parecido, tá bom? Então aqui a gente vai ter os sites, e aqui eu coloco os sites como se fosse a origem do nosso dado. Vamos supor que você tem uma loja virtual e lá você vende roupa, lá você vende suplemento, você vende bijuterias. Então, a partir desse momento que você começa a captar dados do seu cliente ou do seu fornecedor, porque ele vai ter que entrar no site, ele vai ter que fazer um cadastro, e a partir desse momento você consegue armazenar essa informação em algum lugar. E aonde que é isso? No seu banco de dados. Ele vai fazer a armazenagem de tudo isso para você. Quando você precisar, você vai ter lá fácil para você buscar. E depois que você armazenou essas informações em um banco de dados, você distribui isso para construir um relatório, por exemplo. Então você tem o seu site que captou, você tem uma ferramenta ali no meio que armazena isso em algum lugar. Vamos supor ali que você tem uma gaveta no seu quarto, no seu escritório, e você tem a papelada de todos os cadastros do seu cliente, por exemplo. E aí você coloca dentro da sua gaveta e fecha ela e dá uma identificação. Por exemplo, clientes do plano XPTO. Aí na gaveta de baixo você coloca planos YZ. Então, naquele momento, o seu armário está sendo um banco de dados, porque você está guardando todas as informações de cadastro de uma pessoa lá naquele lugar. Então, quando a gente traz isso para a TI, para a tecnologia, a gente tem ferramentas específicas para armazenar esse grande volume de informações.
tá bom? Quando a gente fala aqui de empresas muito grandes, que tem muitos clientes, que tem muitos dados, a gente precisa ter ferramentas capazes de conseguir armazenar tudo isso e fornecer em tempo hábil quando a gente precisar. E lá no DW, que a gente chama de Data Warehouse, que é um banco de dados onde a gente segrega algumas informações já traduzidas, já tratadas para a criação de relatório, tá bom? Então, na TI, é assim que funciona um sistema de banco de dados. Mas, Lucas, como a gente acessa essas informações? Você falou que ela fica armazenada em algum lugar, beleza, eu entendi, mas eu quero fazer uma consulta nelas, como que a gente faz? E aqui vamos trazer de novo o nosso exemplo do dia a dia. Então, lá pegando aqueles bancos que a gente tem um cadastro e tudo mais, como a gente faz para ter informações do nosso saldo, como a gente faz para pedir um cartão de crédito novo ou simplesmente excluir as nossas contas? Por onde que a gente faz isso? Pelo celular. Então, todo mundo hoje tem um celular e você pode instalar o aplicativo. Então, todos esses bancos aqui, ele tem a possibilidade de ser acessado pelo celular. E lá você tem várias informações na palma da sua mão. Você precisa só ter uma conexão com a internet, né? E aí você tem todas as informações lá para você consultar. Ou, se você não tem um aplicativo, seu celular está quebrado, você pode se dirigir a um caixa eletrônico 24 horas ou um caixa eletrônico do próprio banco. E lá você consegue fazer outras operações, como depósito, como saque e tudo mais. Então, essas duas informações aqui, o celular e o caixa eletrônico, são responsáveis para ajudar você a consultar suas informações nesses bancos. E como isso funciona na TI? Aqui a gente tem o nosso caixa eletrônico, o celular, e como isso funciona no mundo de tecnologia. A gente vai ter os nossos bancos de dados, a gente já entendeu um conceito, né, que ele armazena todas as informações. E aqui também a gente tem uma ferramenta para consultar essas informações. Nesse exemplo aqui, eu trouxe o SQL Server, que é uma ferramenta da Microsoft. Mas não limita só ela, tá bom? Tem muitas outras ferramentas de outras empresas, como Google, AWS e tudo mais. Nesse exemplo aqui, eu trouxe essa ferramenta da Microsoft porque eu vou exemplificar aqui na minha máquina. Então, com essa ferramenta aqui, a gente consegue consultar todas as informações que estão no nosso banco de dados. E para isso, a gente vai precisar passar algumas instruções SQL. Por exemplo, eu quero consultar a tabela de clientes. Nessa ferramenta, você tem que colocar um código, uma linha de código, informando qual tabela, qual coluna, qual o nome do cliente, por exemplo, que você quer consultar. E a gente vai ver isso aqui na prática, beleza? Lucas, mas todo mundo pode ter acesso a esse banco de dados na empresa? Não. É para isso que a gente tem os DBAs. Os DBAs são administradores do banco de dados. Então, essas pessoas aqui, só de ilustração, tá bom? Mas essas pessoas aqui, elas têm um know-how suficiente para dominar o banco de dados. Por quê? Não é qualquer pessoa que pode acessar isso aqui. Porque você está trabalhando com toda a base de dados da sua empresa. Então, se alguma pessoa aqui não tiver conhecimento suficiente, ela vai acabar fazendo alguma besteira. Ela vai deletar algumas tabelas, ela vai deletar algumas colunas e você pode parar a operação da sua organização. Então, essas pessoas têm uma expertise suficiente para mexer nesse banco de dados e fornecer um relatório para você quando for preciso. Então, esse administrador, ele pode conceder acesso a você. Então, se você realmente está precisando acessar esse banco de dados através de outra plataforma, como o Power BI, por exemplo, que a gente vai fazer isso, você tem que solicitar acesso ao DBA. Aí ele vai fazer algumas perguntas para você do porquê que você precisa acessar o banco de dados, quais tabelas que você vai consultar, tudo isso ele tem que mapear para ver se você não pode fazer alguma caca lá na frente e depois sobrar para ele, tá bom? Alterar os dados, então esses DBAs têm know-how para isso, então se o nome da tabela lá está errado, é ele que vai entrar lá em linha de código, vai conseguir alterar isso, incluir dados novos. Então, essas figuras aqui são responsáveis por criar um mecanismo para sempre essas tabelas ser populadas, sempre que chegar registro novo, elas vão ir para essas tabelas e isso tudo é feito via linha de programação, até mesmo algumas interfaces gráficas, tá? Excluir dados, aqui também nem preciso falar, né? Só eles têm essa permissão hoje, ou se eles delegarem também para outra pessoa na empresa, ele pode fazer isso, ok? Então, aqui acabou minha apresentação. Agora, vamos demonstrar isso, como funciona na prática. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como funciona o SQL Server. Eu vim aqui na minha máquina e eu já tenho um banco de dados aqui instalado. Então, tem um programinha aqui que tem várias informações cadastradas. E aqui eu vou abrir para vocês a ferramenta que a gente consegue manipular esse banco de dados.
Então a ferramenta é essa daqui, ó, Microsoft SQL Server Manager Studio, tá bom? Tem várias versões, eu estou usando aqui a 2018, né? E você também pode instalar na sua máquina. Você pode pegar a edição Developer, né, que é para desenvolvedores que estão estudando, instala na sua máquina e aí você consegue fazer algumas brincadeiras com o banco de dados. Eu vou abrir ela aqui só para a gente ver como isso aqui funciona na prática. Bom, ela já abriu aqui, ó, e a primeira informação que ela traz para a gente é usuário e senha. Então já começa aqui a ver algumas permissões, né? Você precisa ser uma pessoa que tem essas credenciais para ter acesso a esse banco de dados. E aqui ele traz algumas informações, ó, Serve Type, Database Engineer, eu quero conectar numa instância de um banco de dados. O nome do servidor, então quando eu instalei o banco de dados aqui na minha máquina, eu coloquei o nome de Lucas Amorim. E aqui qual a forma de autenticação? Eu quero passar um usuário e senha ou eu posso usar as próprias credenciais do Windows, ou seja, assim que eu entro na máquina, que eu coloco aquele usuário, eu posso utilizar ela também para fazer login aqui no meu banco de dados, beleza? Feito isso, eu vou dar um conectar e nesse momento você vai ver aqui na esquerda várias informações e aí você pode até ficar confuso, mas vamos lá que a gente vai falar cada uma delas. Aqui eu estou mostrando a ferramenta que a gente gerencia um banco de dados, ok? Daqui a pouco eu mostro para vocês onde a gente encontra esse tal banco de dados. Essa ferramenta, vamos supor que ela é o nosso caixa eletrônico. É ela que faz o intermédio da gente até as informações. Então, beleza. Aqui na esquerda a gente tem o nome do servidor, né? Como eu mostrei para vocês, o Lucas Amorim, SQL Server, tal. Aqui embaixo a gente tem um tal de Database. Vamos ver como é que funciona esse Database. Aqui eu não consigo dar zoom, então tomara que vocês consigam visualizar de forma bacana aí no vídeo. Eu vou abrir aqui esse Database. Quando eu abrir aqui, ele trouxe mais duas pastas. System Database, que são bancos de dados do sistema mesmo, que ele cria automaticamente. Database Snapshot, que são alguns backups que a própria ferramenta se encarrega de fazer para você também. Só o que importa para a gente é esse cara aqui, ó. É aqui que tem todas as informações que a gente precisa. E aqui eu estou usando uma base de dados da própria Microsoft, tá bom? Então aqui são todos os dados fakes, não se preocupem. A própria Microsoft disponibiliza isso para você instalar e para você fazer vários tipos de estudos. Então aqui eu vou abrir esse banco de dados para ver o que a gente tem aqui dentro. Então vou dar o mais. Aqui a gente tem várias pastinhas também dizendo o diagrama dessa base de dados, as tabelas, as views, que view como se fosse uma cópia da sua tabela original. Vou deixar isso aqui para um próximo episódio, tá bom? Se você tem algum tipo de programação, né, para fazer alguns processos automaticamente. Só que vamos para o que interessa, que são as nossas tabelas. Então aqui eu vou expandir essa caixinha aqui de Table. E olha aqui, ó, cada uma dessas caixinhas aqui são tabelas onde nelas estão cadastradas várias informações. Então aqui a gente tem, começando por essa terceira, que essas duas aqui também são criadas automaticamente. Essa aqui tem uma decalendário. Para quem não sabe, decalendário é uma tabela do sistema que contém todos os atributos da data. Então você tem a data completa, você tem o ano, você tem o mês, você tem o trimestre, enfim. Eu tenho um vídeo aqui também no canal falando sobre decalendário. E é um ponto muito importante também para você que está iniciando o seu projeto de BI, você precisa saber o que é uma tabela calendário. De account, então aqui a gente tem algumas tabelas que têm informações de contas, e aqui essa base de dados da Microsoft ela é bem bacana, que ela já traz aqui o tipo de informação que a gente tem nessas tabelas. Então, de account só tem cadastro de contas, de currency só tem informações de moedas, e aí você tem o país, o tipo da moeda e tudo mais. De customer, e aqui você tem a tabela dos seus clientes, e assim, até lá na última você tem várias informações diferentes. Beleza, Lucas, você me mostrou o servidor, você me mostrou o banco de dados e você me mostrou as tabelas. Como que a gente faz para ver quais colunas que a gente tem dentro dessas tabelas? Vamos pensar como se fosse um Excel mesmo, tá bom? E lá no Excel você tem várias colunas, e embaixo dessas colunas você tem várias linhas. É assim que funciona também em um banco de dados relacional, tá bom? Tem banco de dados não relacional e aí é um papo também para outro assunto. Então vou abrir, por exemplo, essa de Customer. Vou clicar aqui no mais e aqui você também tem várias outras caixinhas, né, várias outras pastas, e eu vou abrir essa primeira aqui que é colunas. E olha aqui, ele está dizendo para a gente que essa tabela aqui de clientes, ela tem várias colunas e cada coluna tem informação específica de cada cliente. Então vamos dar uma olhada aqui o que ele trouxe para a gente. Customer Key,
quando a gente vê key e uma chavinha aqui na frente das nossas colunas, você pode entender que é uma coluna-chave para a gente usar como relacionamento em outras tabelas. Você tem aqui a Geographic Key, também é uma chave para a gente fazer ligação, por exemplo, com uma tabela com as informações geográficas de cada cliente. Você tem o Customer Alternate Key, então aqui a gente tem sempre as chaves vindo como primeiro, né? E aqui começa, ó, Title, First Name, Middle Name, a base de dados da Microsoft, então por isso que está tudo em inglês, ok? Last Name, aqui você tem a data de nascimento, você tem se a pessoa é casada ou solteira, aqui você tem um gênero, você tem um e-mail, aqui você tem várias informações dessa pessoa. Ok, então eu quero fazer uma consulta para verificar, por exemplo, 10 registros dessa tabela. Eu quero ver aqui na tela quais são essas pessoas que está trazendo aqui para a gente, qual colunas que se refere para cada pessoa. Então, como que a gente faz um select aqui dentro do SQL Server? Aqui em cima você tem uma caixinha que se chama New Query, ou seja, nova consulta. Então, você vai escrever uma linha de código para retornar para você algumas linhas de alguma específica tabela. Mas se você é novo aqui no SQL Server e não sabe nenhuma linha de programação, não se preocupe, você pode fazer isso pela interface gráfica. Então, aqui em cima da tabela de InCustomer, eu posso vir aqui ó, e falar, ó, Select Top 1000 linhas. Lucas, mas você falou que era só 10. Tudo bem, a gente faz a 1000 e depois a gente muda lá o SQL que ele vai montar para a gente automaticamente. Então, eu vou clicar aqui, ó, Select Top 1000 Rows e veja aqui no lado direito que vai trazer algumas informações diferentes que a gente vai passar daqui para frente, tá? Então, aqui você tem Select Top 1000, ou seja, está trazendo os primeiros 1000 registros, só que eu vou mudar aqui só para 10, como que a gente tinha prometido. Mudei para 10, preciso executar isso aqui de novo. Então, aqui em cima você tem um Execute. Então, vou clicar aqui, ó, pronto, já executou. E como que eu sei que ele só trouxe, de fato, 10 linhas? Aqui a gente pode olhar aqui embaixo, ó, no canto direito, que ele tá escrito aqui, 10 rows, 10 linhas. E aqui, vamos separar aqui os blocos. Primeiro, o bloco aqui de cima, que é esse branco, ele está fazendo a chamada da consulta, ou seja, o que você quer retornar, e aqui embaixo, simplesmente, o resultado. Então, você falou para ele que você quer fazer um Select Top 10 de todas essas colunas, ó, Customer Key, Geographic Key, Title, First Name, e aqui embaixo, ó, se você pegar a barrinha de rolagem e for para aqui para baixo, você tem sempre esse From, ou seja, você quer selecionar essas informações da onde? Nosso banco de dados tem muitas tabelas, então você tem que especificar da onde que você quer retornar essas 10 linhas. Então, estou falando para ele que eu quero 10 linhas dessa base de dados, né, de Venture Work, e dessa tabela aqui de Customer, que é exatamente essa daqui, ó. Beleza? Então, eu vou abrir aqui mais um pouquinho essa caixinha, só para a gente entender esse resultado que ele trouxe aqui para a gente. Então, ele trouxe as 10 linhas Customer Key para cada cliente. Então, cada linha aqui a gente está falando de um cliente diferente, já que é uma tabela de dimensão. Se você também não sabe o que é uma tabela de dimensão, é onde a gente guarda as características de um determinado fato, tá bom? E fato também é um assunto também para um próximo vídeo. E vamos analisar essa primeira linha, por exemplo. Então, ele está falando que esse cliente aqui, ele tem um código 11.000. Ele tem um código da geografia 26. Ele tem um Customer Alternate Key, esses caracteres aqui. Então, vamos ver o nome dele. O nome dele é John. O middle name é V, acho que é a abreviação, né? Last name, Young. Aqui a gente tem a data de nascimento, então essa pessoa aqui nasceu em 1971. Ele é casado. E aqui você tem um gênero masculino, você tem um e-mail, você tem algumas informações aqui de finanças, né? De financeiro do cara. E aqui você tem também as formações acadêmicas dele, ó. Então, ele tem essa formação aqui e ele traz colunas para alguns países. E vamos até o final. Beleza, aqui é só o cadastro do cliente mesmo. Ah, Lucas, a gente fez um top 10 da tabela Customer, mas eu quero fazer um top 10 da tabela de funcionários. Aqui embaixo também, ó, quando a gente volta para cá, a gente tem um GIN Employee, que é cadastros do funcionário. E mesma coisa, se a gente abrir o mais aqui, a gente vai ter as colunas e todas as informações referentes a funcionário. É dessa forma que a gente faz consultas em um banco de dados em TI. Você precisa ter essa ferramenta e você precisa saber as tabelas para você consultar. E diferente que a gente fez aqui, ó, que a gente pediu
de forma gráfica, que a gente clicou com o mouse e pediu para ele selecionar as 1000 linhas, vamos fazer isso na própria linha de comando. A gente vai escrever um select para retornar, por exemplo, top 50 funcionários aqui dessa tabela. Então eu vou abrir uma caixinha nova aqui, porque essa aqui já está com algumas escritas e eu não quero misturar os assuntos. Eu vou vir aqui em New Query, nova consulta. Ele vai abrir uma abinha aqui do lado. New Query, beleza? E agora a gente vai usar uma instrução muito conhecida e é bem simples, que é Selected. Select, que é o quê? Selecione alguma coisa e o que eu quero selecionar? Tudo. E aqui no SQL Server, para a gente referenciar tudo, a gente passa um asterisco. Então ele está falando, vai na tabela, que eu vou especificar ainda, e traga tudo que estiver nela, todas as colunas, beleza? A gente vai fazer assim primeiro, daqui a pouco a gente coloca o top 50, tá? Eu quero trazer tudo da onde? From, ou seja, do determinado lugar, e aqui eu vou colocar essa tabela aqui, ó. Eu posso colocar dbo.gemEmployee. Eu vou procurar ela aqui, ó. Select asterisco from, dbo, que é o esquema da sua tabela, gemEmployee. Só que antes de dar um from, você tem que ter muito cuidado para saber quantos registros tem nessa tabela. Porque às vezes pode ser um lugar onde tem mais de 1 milhão de registros. E se você colocar aqui o asterisco from, ele vai trazer todo mundo para você na tela e pode deixar o seu sistema muito lento. Então, muito cuidado. Sempre que você for ver as informações de uma tabela, dê um top 10, dê um top 100, só para você analisar se é realmente o que você quer fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, select top 50. Beleza? E vou dar um execute aqui, ó. Pronto, ele já trouxe as 50 primeiras linhas, né, dos cadastros dos nossos funcionários. Então eu vou abrir aqui um pouquinho para cima e vamos analisar também essa primeira linha. Eu tenho Employee Key, eu tenho Parent Employee Key, que é uma chave para a gente relacionar com outras tabelas. Se você não está entendendo muito o conceito que eu estou falando de relacionar, pensa como se fosse um PROC-V. Então, você quer pegar essa informação em outra tabela. Então, é para isso que a gente usa as chaves aqui dentro de um banco de dados relacional. Então, aqui na primeira linha que a gente estava analisando, a gente tem aqui o first name, o last name, middle name, title, aqui deve ser o cargo da pessoa, tá bom? Enfim, as mesmas informações que a gente tem lá na nossa Gem Customer. Beleza, depois que eu coloquei esse top 50, aí sim você pode tirar isso aqui e aí você pode fazer um select na tabela toda. Lucas, tem como eu selecionar só alguns registros? Por exemplo, eu quero só saber as informações desse cara aqui, ó, desse guy. Tem como. E aqui a gente tem que usar mais uma linha de comando que é o where, ou seja, selecione tudo dessa tabela onde o nome do cliente for esse, beleza? Mas aqui as boas práticas é sempre você utilizar o código e não o nome. Por quê? Pode ser que na sua tabela você tem duas pessoas com o mesmo nome. Então, se você colocar aqui o where, o nome seja igual a esse, você pode retornar vários registros e não é isso que você quer. Então, eu vou tirar esse top 50 aqui, que a gente não vai fazer um select na base toda, porque a gente vai pegar só um funcionário específico. Então, eu vou dar um Enter, eu vou para a linha de baixo e aqui eu vou escrever outra instrução. Ó. Selecione tudo da tabela Employee, onde a minha Employer Key, e aí quando você vai escrevendo, ele já vai trazendo algumas colunas com esse nome, onde a Employer Key seja igual ao quê? Seja igual a 1, que é o código desse cliente. Feito isso, eu vou dar um execute de novo. E olha aqui, ele só trouxe a primeira linha, só trouxe o funcionário que tem esse código 1. E aí você pode fazer para todos os outros. Por exemplo, eu quero saber qual funcionário que está no código 50 aqui dessa tabela. Vamos dar um execute. Quem está no código 50 aqui é o Jan Cal. É esse funcionário. E aqui você pode fazer várias análises bacanas. Lucas, tem como eu exportar essa tabela aqui para o Excel? Tem. É recomendável? Não. Só se você estiver fazendo alguma validação ali que realmente precisa levar isso para o Excel para fazer um PROC-V ali bem rápido. Mas não é um objetivo, tá bom? Então, como que a gente exporta isso aqui para o Excel? Deixa eu tirar esse cara aqui, ó. Eu vou dar um comment. Comment não é assim. É assim, ó. Para você comentar uma linha aqui no SQL, você dá 2 tracinhos. Quando você dá os 2 tracinhos, você está dizendo para ele que esse comando aqui de baixo não vai ser executado, ele vai ser ignorado. E só o que vai trazer é esse cara aqui de cima. Então, eu vou colocar um top 100, lembrando, nunca dê um select na base toda, tá bom? E aqui eu vou dar um execute. Feito isso, ele trouxe aqui as 100 linhas e agora eu vou exportar isso aqui para o Excel. Quando você clica aqui, ó, ele seleciona toda a sua tabela, todos os seus registros.
E aqui com o botão direito, ó, você tem o copie com os cabeçalhos, ou seja, eu quero copiar isso aqui com os cabeçalhos aqui que são os nomes das colunas. Ou você pode vir aqui também e save result as, salvar isso como. E aqui você pode escolher aonde você quer salvar e nesse formato ele salva como CSV. Então vou colocar aqui top 100 tabela de funcionários. Eu vou deixar isso aqui na área de trabalho mesmo, vou salvar e agora vamos ver aqui como ele salvou essa tabela para a gente. Beleza, ele salvou aqui todas as informações, tá bom? Você vê que algumas trunca, né? Porque realmente tem uns valores muito grandes, ó. Então você tem aqui esse código que a gente não sabe a sorte que é, pode ser o código da foto, pode ser o código da identificação bancária dele, enfim. Só estou mostrando para vocês a funcionalidade que dá para você exportar isso para o Excel. Ok, agora que a gente sabe como funciona a ferramenta de banco de dados, a ferramenta para manipular o banco de dados, né? Como a gente faz para conectar essas tabelas aqui em alguma ferramenta de visualização de dados. Por exemplo, eu quero pegar essa tabela aqui de employee e quero levar lá para o Power BI para me fazer algumas análises. Eu tenho que extrair isso aqui para o Excel, para o CSV e depois importar lá? Não. Tem uma forma de você conectar diretamente e é a mais recomendável, tá bom? Então eu vou abrir aqui o meu Power BI, para quem não sabe, Power BI Desktop é esse cara aqui onde a gente faz todo o desenvolvimento dos nossos gráficos. E aqui em cima a gente tem o nosso obter dados. Nesse obter dados é onde você vai escolher qual conector que você vai utilizar para fazer as suas captações, as suas extrações. Então aqui obter dados, eu vou dar um mais só para a gente procurar o conector mais apropriado. Está carregando aí para a gente. E aqui ó, no obter dados, que é onde a gente informa qual tipo de conector que a gente vai usar. E nesse caso aqui eu vou procurar por SQL. Feito isso, ele traz todas as opções que ele encontrou com essas letras e aqui você tem o banco de dados SQL Server, que é o que a gente vai utilizar, você tem o Analysis Service, você tem o MySQL, Postgre, entre outros, e esses aqui da nuvem, né, Microsoft Azure. No nosso caso, eu vou utilizar esse primeiro mesmo, que é um banco de dados local, que está instalado na minha máquina, e aqui ele pede duas informações, qual o servidor e qual o banco de dados. O banco de dados é opcional. Então, vamos voltar lá para a gente ver como que a gente vai passar isso aqui. Então, aqui lembrando que a gente tem um servidor, que é na hora que a gente faz o login aqui, né? Deixa eu até simular de novo, ó. Na hora que a gente faz o login, ele coloca aqui, ó, server name. O nome do servidor é o meu próprio nome, que foi eu que criei. E dentro desse servidor, eu tenho um banco de dados. Então, vamos lembrar lá da figura do guarda-chuva, né? Então, você tem um guarda-chuva aqui, que é o seu servidor. Debaixo desse guarda-chuva você tem vários bancos de dados. No meu caso só tem um, que é o Adventure Work. E dentro de cada banco de dados você tem várias tabelas. E dentro de várias tabelas você tem várias colunas. Só esse termo para ficar bem didático aí para vocês. Então, sabendo disso, eu vou copiar aqui esse nome desse servidor, que é Lucas Amorim. Vou colar lá. E o banco de dados eu também vou colocar o nome. Então, vou vir aqui ó, e vou dar um rename só para me pegar o nome desse banco de dados. Feito isso, coloquei aqui, agora só dá um OK e ele vai pedir as suas credenciais se for a primeira vez que você está fazendo isso, tá bom? Como eu já tinha conectado uma vez, ele já vai trazer todas as tabelas. Se você precisa colocar, aí vai depender se você está usando o Windows Authentication ou se você está usando um usuário e senha diferente. E aqui ele já entendeu todas as tabelas que a gente tem dentro do Adventure Work. E aqui é só a gente escolher a que a gente quer e começar a construir os nossos relatórios, se não precisar fazer nenhuma alteração. Então, eu escolhi aqui, por exemplo, aquele de Employee, que a gente estava trabalhando, né? E o de Produto, essas duas tabelas. Feito isso, eu vou dar um carregar, não vou para a parte de transformação aqui, tá? Só para a gente ver esses dados de fato dentro do Power BI. Essa é uma forma de você conectar lá no seu banco de dados do SQL Server. Já carregou, então aqui a gente tem as duas tabelas, eu posso pegar as informações aqui e começar a trabalhar do jeito que eu quiser. Então você vê que ele já traz tudo aqui, ó, last name, aqui você tem uma dimensão de data e tudo mais. Lucas, tem outra forma de você conectar também? Sim, então vou obter dados, mais, e a gente vai colocar lá praticamente as mesmas informações,
Só que ao invés de a gente trazer toda a tabela, a gente já vai passar uma instrução SQL. O que é instrução SQL, Lucas? É exatamente isso aqui que a gente fez. Então a gente criou uma nova query e passou para ela o que a gente quer retornar aqui embaixo. Então deixa eu dar um execute aqui, só para a gente verificar novamente. Ó. Então eu estou falando para essa instrução SQL que eu quero um top 100 da minha tabela de employee. Então, em vez de eu conectar direto nessa tabela e pegar todos os registros, eu posso copiar esse código e jogar lá na hora de conectar nesse banco de dados. É isso que a gente vai fazer. Ó. Eu vou copiar aqui essa instrução SQL. Nas opções avançadas aqui, eu já vou abrir ela. E aqui você tem ó, instruções SQL, opcional requer banco de dados. Então, eu vou colocar essa instrução e as mesmas informações eu posso colocar aqui. Então, eu vou lá no meu servidor novamente, só para copiar. Colocar aqui. E o banco de dados aqui, quando você coloca uma instrução SQL, é obrigatório que você tenha o banco de dados aqui para ele saber em qual desses bancos você tem que executar essa instrução aqui, ok? Mesma coisa, eu vou vir aqui no Adventure Work, vou dar um rename para colocar lá. Aqui você viu que eu coloquei o nome do servidor, mas também tem uma boa prática que se você instalou na sua máquina, você pode colocar localhost. Você colocando no localhost, ele vai entender que você quer conectar no banco de dados que está local na sua máquina, vai funcionar da mesma forma. Então aqui eu coloquei localhost, coloquei Adventure Work e a instrução SQL. Quando a gente der um OK, ele tem que já trazer uma tabela para a gente com 100 registros. E olha aqui, é exatamente isso que ele fez. Diferente da outra que ele listou todas as tabelas daquele banco de dados. Feito isso, eu vou dar um carregar. E da mesma forma, ele vai trazer a nossa consulta aqui para o canto. E aí vocês podem criar o relatório que for preciso, tá? Um ponto bem legal, uma dica bem importante aqui para vocês. Lá no começo do vídeo, eu falei que vocês não podem simplesmente pegar aqui e dar um asterisco from da tabela inteira. Porque dependendo da quantidade de registros, você pode até parar a aplicação da sua empresa. Então, antes de você fazer isso, verifique quantos registros que tem naquela tabela. E como você faz esse select para saber a quantidade de registros. Aqui você vai dar um select, count, e no parênteses e no asterisco você coloca um parênteses abrindo e um parênteses fechando. Essa instrução ela vai fazer a contagem de todas as linhas, aqui não está removendo duplicadas, tá bom? Dessa tabela aqui e vai trazer um número aqui embaixo para a gente. Então vamos dar um execute e olha aqui. Essa tabela de employee, a gente tem um total de 296 registros. Então aqui é bem tranquilo, uma tabela relativamente muito pequena, para uma estrutura de banco de dados como esse, então você pode dar um select asterisco from sem problema que você não vai onerar o seu banco de dados. E esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem. Aqui do lado está aparecendo as nossas redes sociais, lá do Instagram, do Facebook, que também eu posto bastante assunto sobre Power BI e ferramentas correlacionadas. Um meu grande abraço e vejo você no próximo vídeo.